Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindo à segunda parte com Courtney Rich. Mais tarde, em Lucas 24, o versículo 45 fala sobre abrir-lhes o entendimento para que compreendam as Escrituras. É para lá que ele quer que vamos. Ele fala sobre as Escrituras quando está na estrada para Emaús. Ao falar sobre Moisés aqui novamente, ele diz que é para que eles entendam as Escrituras. Ele está nos lembrando de que se tivermos perguntas, se tivermos dúvidas, é aqui que devemos ir. São as Escrituras, e eu ajudarei a iluminar sua mente enquanto você faz isso. Eu também adoro esse lembrete, e o padrão que ele está nos ensinando sobre como aprender, como obter um testemunho dele, como ter nossa mente iluminada. Parece que com esses dois grupos em Lucas 24, esses dois e depois os 12 apóstolos, ele usa as Escrituras para aproximá-los. Com os dois na estrada para Emaús, ele diz, vamos falar sobre isso. Ele diz que começa em Moisés. Vamos começar com Gênesis e que tal percorrermos todas as Escrituras e ajudá-lo a reavaliar suas escolhas. Sim, Courtney, adorei o que o presidente Freeman fez com você sobre as evidências. Lembro-me de um discurso que o Elder Holland fez, um discurso clássico, porque todos os seus discursos parecem ser clássicos. Chamava-se Senhor, eu creio. Mas o que ele disse no discurso foi que devemos sempre começar com o que sabemos. Rapaz, isso me ajudou tremendamente como bispo. Quando alguém chegava e eu tinha essa pergunta, eu dizia, vou tentar ajudá-lo a responder a essa pergunta. Mas primeiro vamos falar sobre algumas coisas que você sabe. A lista fica cada vez mais longa, para usar uma frase de um hino, e você ficará surpreso com o que o Senhor fez quando começar a falar sobre o que você sabe. Obrigado por me mostrar isso na sessão 20. Eu nunca tinha visto isso por meio dessas coisas que sabemos. E aí vem essa lista de bum, 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 bum. Acho que o presidente Eyring disse em um determinado momento que um diário é isso. Não é para suas viagens e seus troféus, é para documentar a mão de Deus em sua vida. E então você terá esse lugar onde poderá ir, como fez Courtney. Aqui está meu livro de evidências, e você volta lá e diz, ah, sim, mas há outra coisa que eu gostaria de acrescentar porque é uma coisa de Páscoa, mas é o livro de Mórmon. Você sabe como esses caras são como, ei, espere. Ele disse isso, não disse? Vocês sabem disso. Jesus volta e está sentado com Nefe 3 no terceiro Nefe e diz, você escreveu aquela coisa que Samuel, o Lamanita, disse. E o que foi isso? Era sobre a ressurreição, certo? Era muito pascal. Lembram-se de que alguns dos santos que dormiam ressuscitaram e apareceram a muitos? Lembra-se de que eu lhe disse para anotar isso? Então acho que isso é fascinante, porque trata exatamente desse assunto. Quando voltamos a João, eles não conheciam a escritura de que ele ressuscitaria. É como se fosse o quê? Vocês não sabiam disso? E ele tem que, como disse Courtney, nos lembrar. apenas nos lembre como ele é paciente conosco. Adoro como Lucas 24 termina com suas mentes abertas para o entendimento. Eles estão nas Escrituras. Cristo os lembra de pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Agora vocês são minhas testemunhas. E ele os lembra disso. Vós sois testemunhas destas coisas. Não do que acabou de acontecer aqui, mas de toda essa jornada em que estivemos juntos. E ele os abençoa. E depois que ele sai, adoro esse exemplo de discipulado e o que ele significa. Eles estavam sempre no templo louvando e abençoando a Deus. É isso que significa ser uma testemunha, seguir em frente, compartilhar e louvar a Deus. E eles voltaram com grande alegria. Então, terminamos com isso no capítulo 24. Mas depois penso no capítulo 20 em João. Esse é um dos meus favoritos, porque acho que ele também me ajudou a entender melhor o que significa assumir o nome dele, testemunhar dele, o que realmente significa ser um discípulo quando temos aquele momento em que somos transformados. Temos essas experiências pessoais com ele, estamos conectados com ele e pensamos, tudo bem, o que isso significa? O que devo fazer agora? Para mim, isso tem algo de tão identificável. Foi quando Simão Pedro disse, vamos pescar. Cristo tinha ido até eles. Ele se foi novamente. Eu o imagino pensando,
Eu não sei, talvez eu não saiba o que fazer agora. Eles voltam para o que sabem e estão de volta no barco. Eles estão pescando e não estão pegando nada. E isso parece bastante familiar, não é? Eles viram um homem na praia e não sabiam quem era. O homem diz, e este é Jesus, mas diz, lance sua rede para o outro lado. João diz a Simão, é o Senhor. Acho que é ele. Sim. Sim, acho que é ele, certo? E Simon, você também adora o fato de ele pular na água e correr, nadar o mais rápido que pode até ele. Mas é a parte posterior. Isso está nos versículos 15 a 17. Pedro está tendo uma conversa com Cristo. Ele está dizendo, ama-me mais do que estes? E ele lhe disse, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Ele lhe disse novamente, e ele lhe disse, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele lhe disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E então, pela terceira vez, eles têm essa mesma interação, essa mesma coisa. E Pedro parece um pouco triste porque ele lhe disse pela terceira vez, tu me amas. E ele pensa, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E a presidente Freeman estava ensinando isso uma vez, e eu adorei como ela disse, você não é mais um pescador. Você é meu discípulo. Na verdade, Simão, os outros discípulos, Maria, a missão deles havia mudado. Mudou porque anos antes daquele momento, eles decidiram trilhar o caminho do convênio. Decidiram caminhar com Cristo. E tenho certeza de que tropeçaram e se sentiram inadequados, mas continuaram caminhando. Eles escolheram ficar. Escolheram seguir Jesus Cristo, assim como Maria fez. Assim como você e eu podemos fazer. A ideia de que sim, você é realmente uma pessoa mudada quando esses momentos acontecem ao se tornar um discípulo de Cristo. Sou um grande fã de esportes e joguei basquete enquanto crescia. Assim, quando comecei o ensino médio, tínhamos acabado de nos mudar de Utah para a Califórnia e fiz um teste para o time de basquete. Eu não tinha amigos e pensei, ok, vou fazer isso e essa seria uma ótima maneira de fazer amigos. E eu adoro basquete e entrei para o time. E a preocupação em fazer amigos foi embora. Mas como eu estava no time, de repente você tem uma sensação de pertencimento. Você coloca a camisa, a minha era do agora Chargers. Havia um grande raio, era azul e amarela, e eu me sentia parte de algo maior, algo importante, algo que eu queria representar. Eu queria representar de uma forma realmente positiva. Penso em meu discipulado, em meu momento. Será que assumimos o nome de Cristo como faríamos com uma equipe esportiva? Será que nos identificamos com Cristo, como nos identificamos com os grupos com os quais estamos envolvidos, sejam amigos, familiares, atletas, celebridades, músicos? Pensemos em todas as influências que temos em nossa vida. O presidente Lund compartilhou esta citação em um de seus discursos de conferência há apenas alguns anos. Ele disse que seu discipulado não é apenas um slogan em uma camiseta. Ele se tornou parte de sua vida, vivida com propósito para os outros. Portanto, vá para casa e faça isso. Seja isso. Leve o impulso espiritual para o resto de sua vida. Estava falando sobre as experiências das pessoas com a FSY. De fato, adoro essa ênfase de que o discipulado não é apenas uma expressão superficial ou uma tendência passageira, mas está profundamente enraizado na maneira como vivemos. E é caracterizado por nosso propósito. Como servimos aos outros? Para o que estamos trabalhando? E quando olho para Maria e para os discípulos nesses eventos sobre os quais falamos hoje, acho que aprendemos muito sobre o que significa tornar-se um discípulo de Jesus Cristo. O que significa ter essas experiências pessoais com Ele e como esses momentos íntimos em nossas vidas podem levar a mudanças dentro de nós. Isso é realmente tão profundo que queremos testemunhar sobre ele. Não precisamos apenas ler como falamos. Ele está aqui em nossas histórias agora mesmo. Isso me dá uma sensação de que você vai ficar bem. Sim, é doloroso neste momento e não se esqueça de que você se inscreveu para isso. As perdas serão compensadas para você. Sei que você está sofrendo.
Mas quando vir o que eu vejo, saberá o porquê. Mais do que qualquer outra coisa, a ressurreição é essa mensagem. Ele é um libertador, um redentor, um restaurador. E tudo será corrigido, inclusive a morte. Obrigado por isso, Hank. Courtney, gosto do fato de você ter destacado nessa história que, ouça, você não tem uma experiência com o Senhor ressuscitado e depois simplesmente pensa, bem, vou voltar ao que estava fazendo antes. Não, agora tudo é diferente. Você não pode voltar para trás. Uso essa história com os alunos da minha classe que retornam de uma missão. Você não pode simplesmente voltar a pescar. Tudo mudou. Isso não é o fim. Este é o começo. Sim, faz-me lembrar de Maria quando ela está no túmulo. Ela está lá, está esperando, está ficando, está buscando a Cristo. Ela ainda está pensando, não, eu ainda faço parte disso. Você ainda faz parte de mim. Não sei o que vem a seguir, mas estou aqui pronta para esperar e ver o que vem a seguir. É isso que estou procurando, e nos lembra de voltar nossos olhos, nossos corações e nossas vidas para Ele. Ao olhar para essas histórias e esses versículos, de repente vi minha vida para mim, tornando-me uma testemunha dele e tendo um testemunho de que ele vive hoje, e minha história. Tudo começou porque eu precisava desse relacionamento pessoal com ele. Eu precisava dessa experiência pessoal, e estava desesperado para encontrá-la. E, ao fazê-lo, ao mergulhar em sua vida e tentar entendê-lo melhor, pude ver melhor seu amor por mim e entender o quanto ele pode me fortalecer e curar. O presidente Nelson testificou: eu também adoro essa citação. Quanto mais aprendermos sobre o Salvador, mais fácil será confiar em sua misericórdia, em seu amor infinito e em seu poder de fortalecimento, cura e redenção. Também testifico que isso é verdade. Vi essa mudança em minha vida. Quanto mais eu aprendia sobre ele, realmente o entendia e o via. Bem como suas histórias e seus ensinamentos, essa confiança se tornava mais fácil. Ainda estou aprendendo a confiar. Ainda estou aprendendo a entregar as coisas a ele. Mas que diferença isso fez em minha vida? É profundo. Realmente é. A maneira como ele pode mudar seu espírito, sua perspectiva, sua compreensão, e talvez não tirar todos os fardos, mas ajudar a aliviar a carga, porque ele a está carregando conosco lado a lado. E essa é a mensagem da Páscoa. Há uma confiança que realmente vem, não sei se você pode obter de outra forma, não estou falando de viver com confiança em si mesmo, mas uma parte que vem. O Elder Scott disse que as dificuldades da vida são colocadas contra o pano de fundo de uma coisa muito bonita. As provações são as nuvens, mas o Senhor é o céu. Ele está lá. Paulo fala sobre estar estabelecido e fundamentado, e eu acho que essas são boas palavras para esse entendimento da presença do Salvador. Havia um vídeo clássico de seminário, vocês se lembram da moça que chega e simplesmente não se sente digna? E o bispo faz uma coisa muito legal. Ele diz: olhe para fora, o que você vê? E ela diz: vejo uma árvore e alguns carros. E ele diz: eu olho para fora e vejo a mesma coisa. E o bispo disse: quero que você olhe para esta foto na parede do Salvador e não tire os olhos dela, até que ambos vejamos a mesma coisa. Você se lembra desse vídeo, Hank? E ele diz: você vê alguém que é tão bom que ele não gostaria de ter você como um de seus filhos? E ela meio que acena com a cabeça e ele diz: bem, deixe-me contar a você o Salvador que eu conheço. E ele disse: vejo alguém que é tão bom que adoraria tê-la como uma de suas filhas. O que você acabou de dizer, Courtney? Quanto mais lemos sobre ele, como disse o presidente Nelson, mais esperança temos. Começamos a descobrir como ele realmente é e quão misericordioso, perdoador e acolhedor ele realmente é. Se você está sentindo que não é boa o suficiente, precisa ler mais sobre ele e ler mais sobre como ele realmente é. Você começará a ver o que é esse mundo de Deus. Você começará a ver o que essa moça viu no escritório do bispo. Courtney, até agora você nos mostrou como lidar com dificuldades extremas
E sabemos que temos ouvintes que estão dizendo: essa sou eu. Seja por problemas de saúde mental, morte de entes queridos, esperanças e sonhos não realizados. E John também fala sobre isso. Como você vê tudo isso me ajudando? Quem está ouvindo e pensando? O que faço agora? Eu quero isso. Quero o que você tem. Quero a confiança. Quero a paz. Algo que eu não percebi que não estava fazendo. Quero dizer, eu estava fazendo uma espécie de lista de verificação das coisas quando era criança. As coisas que eu achava que era preciso fazer, guardar os mandamentos e riscar isso da lista, riscar aquilo da lista. O que eu deixei de fazer por muito tempo foi criar a parte pessoal do relacionamento e entender o porquê desse relacionamento, além da lista de verificação, dos mandamentos ou das coisas que me ensinavam e que eu achava que deveria fazer. Sabe, é por isso que adoro o Guia para o Vigor da Juventude agora. A maneira como ele realmente fala sobre o porquê por trás de todas as coisas que nos são ensinadas, ajudando nossos jovens a realmente entenderem e se conectarem com o Salvador, porque isso dá todo esse propósito, mesmo que sejam os itens da lista de verificação. Acho que o que fez a diferença foi o seguinte: eu estava tão desesperado para conhecer meu Salvador e me sentia como se estivesse na última etapa da corrida e não sabia mais o que fazer. E aqui estava ele me fazendo um convite para conhecê-lo e eu aceitei. Ao passar esse tempo realmente concentrado nele e aprendendo sobre ele, sua vida e seu caráter, tive uma compreensão maior de que ele sabia quem eu era e que me amava. Porque foi esse tempo que dediquei a conhecê-lo, e compreendi esse amor maior que ele tinha por mim, e pude ouvir sua voz. Parece um retrocesso dizer que sua experiência na Courtney foi uma bênção, mas pode ser uma bênção o Senhor nos colocar em situações em que só temos uma escolha: é Ele. Onde eu já tentei tudo o mais. Essa é minha última esperança, e então, como você disse, é o desespero. Senhor, me salve. Sim, Como diria Peter. o presidente Nelson fez um discurso chamado Invocando o Poder de Jesus Cristo em Nossa Vida. Isso foi em 2017, e ele estava compartilhando a história da mulher com a questão do sangue sofrendo por 12 anos. E então, quando ela se aproxima de Cristo, ela tem uma fé tão grande no Salvador, Jesus Cristo. Ela pensou: se eu tocar em suas roupas, ficarei curada. Ele diz que essa mulher fiel e focada precisava se esticar o máximo que pudesse para ter acesso ao seu poder. Seu alongamento físico simbolizava seu alongamento espiritual. Muitos de nós já clamamos do fundo do coração uma variação das palavras dessa mulher. Se eu pudesse me esticar espiritualmente o suficiente para atrair o poder do Salvador para minha vida, eu saberia como lidar com a situação que me deixa com o coração apertado. Eu saberia o que fazer e teria o poder para fazê-lo. Agora, a próxima parte é a melhor parte. Quando você buscar o poder do Senhor em sua vida, com a mesma intensidade que uma pessoa que está se afogando tem quando se agarra e suspira por ar, o poder de Jesus Cristo será seu. Quando o Salvador sabe que você realmente quer se aproximar dele, quando ele sentir que o maior desejo de seu coração é atrair o poder dele para a sua vida, você será guiado pelo Espírito Santo para saber exatamente o que deve fazer. Achei muito interessante o fato de o presidente Nelson ter mencionado que quando o Salvador sabe que você realmente quer se achegar a ele, o Salvador sabe porque conhece nossas intenções. Ele sabe que estamos sentados em nossa cadeira neste exato momento. Ele sabe o quanto estamos nos esforçando e o que estamos tentando fazer para superar esses obstáculos. Ele não deixou isso de lado, mas ele também pode sentir isso. Ele está preparado e sabe o momento em que você está se agarrando e respirando fundo, e ele entrará, mesmo que seja no último momento, como aconteceu comigo. O versículo que me veio à mente foi o que acabamos de abordar há algumas semanas. Seção 19, versículo 23. Aprendei de mim, ouvi as minhas palavras, andai na mansidão do meu espírito, e aí está a parte do foco, e tereis paz. Quando você vê uma escritura que lhe diz onde encontrar algo, então implicitamente ela também lhe diz onde você não vai encontrar, certo? Você encontrará paz em mim. Em outras palavras, você não a encontrará na mídia social.
Não a encontrará na popularidade, não a encontrará na fama, não a encontrará na riqueza. Você a encontrará em mim. Eu estava pensando em como vimos Joseph Smith e os santos aprenderem linha após linha este ano. Joseph Smith e Emma Smith não são estranhos à dor no coração. Joseph Smith, a perda de seu irmão mais velho, Alvin, permanece com ele durante toda a sua vida. E depois eles perdem filho após filho, bebê após bebê, ambos em abortos espontâneos e depois crianças que morrem tão jovens. E, no entanto, ele não sabe tudo. Ele não sabe o que vai acontecer com Alvin. Ele o vê no reino celestial. Como isso é possível? Fiquei maravilhado, diz ele. Ele nunca havia recebido o Evangelho. Então, parte de talvez lidar com o desgosto é permitir que o Senhor lhe ensine uma parte de cada vez e ser paciente com esse processo de que você não vai conseguir tudo. Mas um pouco lhe será dado. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Mas ele vem como Courtney nos ensinou hoje. Courtney, eu gostaria de revisitar algumas coisas que você disse antes de deixá-la ir. Não podemos deixá-la ir tão facilmente. Sem um pouco de bolo. Sim. Sabe, se estivéssemos todos juntos, eu teria trazido o bolo. A propósito, para referência futura, esse pensamento se você tiver um convidado recorrente. Não me diga isso. Não me diga isso. Vamos dar uma olhada no bolo que eles chamam, certo? Sim. Aqui vamos nós. Sim. Certo. Courtney, você já abordou algumas dessas questões, mas eu gostaria de saber se alguns de nossos ouvintes, tenho certeza de que muitos deles, têm dificuldades com a fé. Quero acreditar, quero saber, quero ser capaz de dizer o que ouço outras pessoas dizerem. Você disse isso logo no início, quando estava lutando. Eu queria sentir o que eles sentem e ser capaz de dizer o que eles dizem. Como você sabe essas respostas quando elas surgem? Você falou sobre estar no fundo da conferência e saber a resposta quando ela vier. Como posso reconhecer que isso é real? Isso vem dele. Isso é complicado. Discernimento, discernimento. Esses são apenas meus pensamentos? São os sussurros do espírito? Devo dizer que aquele momento na conferência foi tão único e diferente para mim que tive muita certeza disso. Não havia nem mesmo uma dúvida em minha mente. Era a voz do Senhor. Foi tão poderosa, tão distinta e tão diferente de qualquer outra coisa. E a partir de então, você sabe que tenho cerca de 42 anos, então nos últimos 6 anos, tentei realmente ser intencional em ouvir a voz do Senhor. E houve momentos em minha vida em que me perguntei, foram esses os sussurros? Foram sussurros? Tive uma experiência engraçada há alguns anos. Tive a sensação de que precisava ir ao templo com mais frequência. E pensei, em minha cabeça, que poderia fazer isso mais tarde. Eu vou chegar lá. E eu sempre me lembrava de ir ao templo. Ir ao templo. E mais uma vez continuei adiando e adiando, e estou a 5 minutos de um templo, o que é ridículo da minha parte. E então, em uma tarde de domingo, minha mãe me ligou e disse: Ei, estive pensando em você hoje. E como eu estava na conferência de estaca e sentado lá, tive esse pensamento em relação a você, essa impressão, e simplesmente não consigo me livrar dela. E ela disse: tive a impressão de que precisava dizer a você para ir ao templo toda semana nas próximas 4 semanas. Respondi com uma risada. Não sei, tenho certeza de que ela pensou. Por que ela está rindo? Mas na minha cabeça eu estava pensando, é claro que aqui eu não estava ouvindo os sussurros do Espírito, não reconhecendo que aquele era o Senhor me dizendo para ir ao templo. E o que ele faz? Ele vai até minha mãe. Vai para sua mãe. Porque ele pensa, eu sei que ela vai ouvir a mãe se eu disser a mãe e ela disser, ela vai. E eu tive alguns momentos como esse em que percebi que não posso correr o risco de não ouvir. Portanto, mesmo que esse bom pensamento de ir ao templo seja apenas um pensamento meu, bem, eu vou fazer isso. Mesmo que a ideia de enviar uma mensagem de texto para uma pessoa que não conheço muito bem em minha ala seja apenas um pensamento meu, ainda assim, vou fazer isso e agir como se fosse um sussurro do Espírito, porque não posso correr o risco de não ouvir. Porque o que eu quero é ser capaz de ouvir.
Quero que esse véu seja mais fino. Quero ser capaz de ouvi-lo nos pequenos momentos, assim como nos grandes. E isso é algo sobre o qual conversei muito com meus filhos, pois eles estão descobrindo e desenvolvendo seus próprios testemunhos, e estão envolvidos em coisas e têm paixões pelo golfe e pela dança. E há dias em que as coisas não dão certo e eles me dizem: estou orando, mas jejuei por isso e não deu certo. Ele está mesmo lá? Será que ele quer me ajudar? Tivemos essas discussões sobre, bem, sim, mas também vamos dar uma olhada em todas as outras pequenas partes disso. Você está olhando para este momento, talvez para o quadro geral que você quer que aconteça, mas estou tentando ajudá-los a começar a ver onde ele está nas pequenas coisas. Pelo menos é isso que tem me ajudado. Se eu puder reconhecer mais o Espírito e as pequenas partes e ter as evidências de onde ele estava no meu dia a dia, os pequenos milagres, mais eu poderei ou melhor poderei ouvi-lo em algumas dessas coisas maiores. Como falei no podcast de hoje, eu estava com a Avery em uma competição de dança e ela estava muito nervosa e ansiosa para fazer um solo. Ela já havia feito isso antes, mas teve um contratempo na última vez que o fez. Ela estava tão ansiosa e nós tínhamos feito orações e estávamos andando pelo corredor e alguém me parou, me reconheceu e começamos a conversar e a senhora ao lado dela pegou a filha e disse: ela precisa de um abraço, apontando para a Avery. Essa moça deu um abraço em Avery e elas disseram: vai ficar tudo bem. Você vai se sair muito bem hoje. Elas não sabiam o que ela estava prestes a fazer ou o que estava prestes a acontecer. Eles sabiam que ela estava dançando. Saímos de lá e Avery me puxou e me parou no corredor e disse: mãe, você sabe o que foi isso? E eu disse: ah, isso foi muito legal. Ela disse: mãe, isso foi um milagre. Foi o Senhor. Era a mão dele dizendo para ela me dar um abraço. Portanto, quando começamos a ligar os pontos dessas pequenas coisas, acho que elas ajudam a construir esses momentos maiores e ficamos mais conscientes deles e os reconhecemos como o Espírito e o Senhor. Ao acompanhá-las, como você falou em seu diário, acho que dizemos ao Senhor que quero mais dessas coisas. Vou levá-las a sério. Vou considerá-las sagradas. Vou escrevê-las. John, o que você acha? Meu primeiro pensamento quando você fez a pergunta foi ir para Alma 32 e 33, onde Alma usa essa frase: mesmo que você não possa mais do que desejar acreditar, e talvez seja aí que você esteja. Pai Celestial, eu quero acreditar nisso, mas mesmo que você não consiga mais do que desejar acreditar, adoro a frase que Alma usa: dar lugar. Como se chama isso, Hank? Uma suspensão intencional da descrença. Dê lugar para que a palavra que é Cristo possa ser plantada em seu coração e veja o que acontece. Acho que eles usam plantar de propósito porque não dá para apressar, não se pode apressar uma semente. É a árvore da vida, ele nos diz mais tarde. E acho que isso também não pode ser apressado. Você planta uma macieira, mas não come uma maçã por anos. Sim, vai demorar um pouco. É um exercício de paciência e diligência. Não se trata apenas de plantar, mas também de cultivar. Ter paciência e diligência. Eu simplesmente digo aos meus filhos: então digam isso ao Senhor. Digam a Ele que eu quero acreditar nisso. Ajude minha descrença. Ajude-me a continuar. E Ele é um bom tutor. Ele sabe quando lhe dar o quê. Portanto, há um elemento de confiança nisso também. Sim, sim. E essa disposição, você sabe, eu penso sobre isso. Está em minha bênção patriarcal, algumas vezes. À disposição. E acho que ele sabe disso. Ele conhece as intenções do nosso coração. Se tivermos essa disposição, como você disse, esse desejo de tentar, de experimentar, de testar algumas das coisas que são mencionadas aqui nas Escrituras e nessas lições, testá-las, ter essa disposição e ver o que pode acontecer ao plantar a semente. Acredito que ele conhece nossas intenções. Portanto, quando elas são puras, corretas e focadas nele, coisas boas acontecerão quando estivermos tentando. Pegue um diário, eu trouxe o meu, mas esse é o meu livro de evidências. É apenas uma pequena coisa que estou preenchendo e que mudou minha vida nos últimos 2 anos, pois voltei a ele várias vezes.
E talvez por um tempo, a única evidência ou a única verdade que você conhece é que eu sei que meu Salvador vive. Talvez essa seja a única coisa. Você simplesmente continua voltando a isso. Não tem problema. Isso é ótimo. Comece com uma coisa que você sabe, não precisa ser uma lista completa, não nos sobrecarregue. Mas esse alicerce pode ser construído com base em uma verdade, e talvez você ainda nem conheça essa verdade. Então vamos orar. Descubra qual é a verdade em sua vida sobre o Salvador, sobre a qual você pode começar a construir esse alicerce, e ele crescerá. Essa é uma promessa que ele faz em todas as Escrituras. Posso combinar essas duas coisas. Minha esposa, minha filha Madeline e eu estávamos no templo na semana passada. Quando saímos de lá e entramos no carro, estávamos todos meio que 3 a caminho. Será que isso realmente aconteceu? Será que realmente vimos a mão de Deus de uma forma inconfundível? A primeira coisa que fiz foi anotar no meu celular, que é o meu livro de evidências. Fui até lá e acrescentei as minhas experiências. Essas bênçãos inegáveis que são personalizadas às ternas misericórdias do Senhor por ter perdido meus pais e meu irmão mais velho. Descobri que, se quiser ficar perto deles, não vou ao cemitério, vou ao templo. Exatamente, Hank. O cemitério, eu vou lá para prestar minhas homenagens. Mas, sinceramente, acho que meu pai diria: o que você está fazendo? Por que você está aqui? Vá para o templo. É lá que vamos nos conectar. Isso aconteceu comigo. Fui a Wasatch Lawn, onde meu pai foi enterrado, e tive a impressão de que, obrigado por ter vindo, mas se quiser se sentir próximo, vá ao templo. É lá que conectamos a terra com o céu e onde as famílias estão ligadas. E foi mais ou menos isso, claro, sim. Desculpe, pai. Certo. Desculpe-me por isso. Eu vou. Sim. Se alguém disser: eu realmente sinto paz no cemitério, não acho que seja isso. Definitivamente não estamos dizendo isso. Para mim, pessoalmente, quando entro no templo, penso que é isso que estou procurando. E mesmo assim, Courtney, vem um pedaço de cada vez. Eu penso: me dê tudo, me encha de anjos. A separação das nuvens. Certo? E acho que foi isso que eu pensei que fosse por muito tempo, e acho que o que me ensinaram e aprendi nos últimos 6, 7 anos, mesmo durante os 20 anos em que senti que estava sozinha, foi que é pouco a pouco e é para ser pouco a pouco, porque é assim que aprendemos. É assim que realmente absorvemos tudo. Se tivéssemos tudo de uma vez, não sei se seria tão significativo ou impactante. Isso se tornaria uma sobrecarga de informações. Acho que são essas pequenas coisas que se tornam tão significativas. E à medida que você avança em seu caminho e olha para trás, para o que aconteceu e como o Senhor fez o seu caminho, que talvez tenha sido sinuoso e tortuoso e de todas essas maneiras diferentes, mas você olha para trás e vê o quadro que ele pintou e tudo faz sentido. Como você disse, eu não voltaria atrás em 20 anos em que me senti sozinho e esquecido, porque esses quase 20 anos me levaram a um momento que nunca esquecerei, que não estou sozinho e que meu Salvador me vê e está comigo. E por causa de todo esse tempo que levou a esse momento, eu mudei, e eu nunca mudaria isso. E olhando para trás, vejo que ele disse: espere só mais um pouquinho, vou levá-lo a esse ponto em que você está fazendo bolos. Vou levá-lo a Utah, onde você começará a compartilhá-los. Vou levá-lo a esse ponto em que você poderá participar dessa conferência e aprenderá. Aguarde um pouco mais, pois tudo fará sentido. Tudo vai dar certo. E isso acontece. E às vezes é muito mais demorado do que gostaríamos que fosse. Muito mais tempo. Mas é assim. O quarto relógio. Sim, mas vai dar certo. E ele promete isso. E ele é um Deus que não quebra promessas. Nosso amigo Michael McLean escreveu: aguente firme, a luz virá. Espere, a luz virá. Falando em culinária, quando eu estava na 7ª série e estávamos nos inscrevendo para as aulas da 8ª série, meus amigos disseram: vamos fazer uma aula de culinária.
Pensei que eles estavam brincando e que iam me enganar para que eu fizesse essa aula enquanto eles faziam educação física, mas eles disseram: "Vamos fazer essa aula de culinária." E eu perguntei: "Por quê?" E eles disseram: "Você vai comer." E eu pensei: "Ah, claro." Fazíamos brownies todos os dias. Às vezes eles pareciam mais oferendas queimadas, mas também havia uma proporção muito boa de meninas para meninos. Havia uma mesa de meninos, nós, e cerca de 6 mesas de meninas. Portanto, era uma aula incrível. Mas eu não sabia que na metade do ano letivo mudaríamos para a costura. Então estávamos fazendo ponto de agulha e eu guardei esse renque, tenho que encontrá-lo, mas estava em um pedaço de serapilheira e eu costurei uma cabeça de leão com uma juba. Mas aprendi algo sobre o ponto de agulha que, se você olhar para a parte de trás, não saberá dizer o que será, porque as linhas se cruzam por toda parte e há nós e coisas assim. E eu o dei para minha mãe, sabe, na 8ª série. Ela disse: "Ah, isso é muito bonito." Na garagem, anos depois, encontrei esse poema. E o Elder Maxwell o citou em um discurso de conferência geral. Essa ideia me veio à mente sobre a parte de trás da minha ponta de agulha. Portanto, não é original do Elder Maxwell, mas você pode encontrar a referência. Este é o poema. Eu o memorizei. Minha vida é apenas uma tecelagem entre meu Deus e eu. Eu não escolho as cores. Ele trabalha com firmeza. Muitas vezes ele tece a tristeza e eu, em um orgulho tolo, esqueço que ele vê a parte superior e eu a parte inferior. Somente quando o tear estiver silencioso e as lançadeiras pararem de voar, Deus desenrolará a tela e explicará os motivos. Os fios escuros são tão necessários nas mãos do habilidoso tecelão quanto os fios de ouro e prata no padrão que ele planejou. Um ótimo poema. Adoro isso. Estamos vendo a parte de baixo da história. O que você está fazendo comigo na minha vida? Ou por que este tópico? Por que aqui? Por que agora? E um dia nós o viraremos e veremos os motivos. Courtney, nós brincamos sobre algo enquanto tivemos um pequeno intervalo aqui e, na verdade, quero falar sobre isso porque achei que era tão simples, mas tão profundo. Ocasionalmente, Courtney recebe e-mails de pessoas que lhe dizem que não gostaram de sua receita ou que algo aconteceu na receita e que vão corrigi-la. As pessoas também fazem isso conosco, John. Quase nunca. Ocasionalmente, as pessoas não gostam do programa e nos informam diretamente. Courtney disse que, às vezes, há pessoas que lhe dizem que mudaram a receita e ela simplesmente não funcionou. E eles estão surpresos. Imagine isso. O que está acontecendo? Sim, e eles querem saber o que aconteceu. Eu sei. Estou tentando resolver o problema. Quero dizer, minha comunidade no Instagram é a melhor das melhores, porque é o grupo mais solidário, gentil e incrível de pessoas que decidem se juntar a mim, e sou muito grata por isso. O blog é interessante porque é onde estão as receitas. Você receberá comentários e críticas. Por isso, às vezes dou uma risadinha antes de tentar responder da forma mais gentil possível. Quando vejo um comentário do tipo: "Ok, tentei essa receita e ficou horrível. Mudei isso para isso. Mudei isso para isso." E a pessoa está listando todas as alterações que fez. E eu penso comigo mesmo: bem, essa não é a receita que eu escrevi. Portanto, não sei o que você acabou de assar. Não sei nada. Mas não foi a receita que eu lhe dei. E minha esperança é que eu não seja perfeita. Minhas receitas nem sempre são perfeitas. Mas a esperança é que, se você seguir a receita da forma como está escrita, ela dará certo para você. Pensando na analogia entre as Escrituras e o Evangelho, vocês sabem como às vezes é fácil. O homem natural às vezes se apodera de nós e pensamos: bem, vou apenas ajustar isso um pouco, e depois ajustar isso um pouco e isso. E de repente, as coisas realmente não estão funcionando da maneira que nos foi prometida ou mostrada. E pensamos: por quê? Bem, não seguimos a receita da maneira correta, e como somos sortudos por termos, estou colocando as mãos nas Escrituras, um profeta vivo e Escrituras que foram escritas para os nossos dias,
para nos dar a receita perfeita para obter o resultado que desejamos. E não é um resultado que teremos amanhã ou em 30 minutos, como se fosse um bolo. Mas o que é prometido é que esse será o nosso resultado, a vida eterna, a glória celestial, o retorno ao nosso Pai Celestial, estar com nosso Salvador, estar com nossos entes queridos, que perdemos deste lado do véu. Essa é a promessa. Esse é o objetivo final. Nós chegaremos lá. Temos de seguir essa receita. Eu ri disso porque pensei que esse sou eu, quando digo, Senhor, isso não se parece nada com o que você disse que seria. Está bem. Você fez o que eu lhe pedi para fazer? Mais ou menos, sim. Fiz alguns ajustes. Ele deve ser como você, Courtney, dizendo, bem, eu não sei o que você fez, mas isso não foi o que eu projetei. Certo. Em vez de dizer ao Senhor que a receita dele está errada, por que não mudamos a maneira de cozinhar? John, o que você tem aí? Você tem alguma opinião a respeito? E não quero que pensemos que tudo é uma fórmula tão fácil. Quero dizer, Hank, você sabe, minhas dificuldades em encontrar alguém que aceitasse meu pedido de casamento. Alguns companheiros de missão voltaram para casa e se casaram em 6 meses e outros não. Algumas coisas não deram certo, mas esse é o ponto principal desta lição. Se mantivermos nossos olhos em Cristo, o resultado será muito bom. Embora seja divertido ir ao Hank, não é mesmo? Em uma reunião de jovens e perguntar aos adultos na sala se sua vida foi exatamente como você imaginava e ninguém levanta a mão. E os jovens olham em volta e ficam um pouco chocados. Sim, espere, o quê? Sim, acho que o senhor me diria, ok, agora você está indo ao templo regularmente? Bem, sim, quero dizer, sim, eu passo por ele no caminho para o trabalho e no caminho de volta, e acho que é bem perto. Consigo imaginar a Courtney fechando os olhos e dizendo, ok, deixe-me ajudá-lo. Por favor, não troque essas coisas. Adoro essa analogia. Então, obrigado por nos divertir, Courtney e Courtney. Obrigado por estar aqui. Oh, muito prazer. Obrigada por me receber. Foi um privilégio poder realmente passar os últimos meses pensando sobre a ressurreição e o que isso significa para mim. O que significa para cada um de nós. E poder passar um tempo nas histórias de Maria e dos discípulos, colocando-me no lugar deles e me vendo como eles, e realmente fazendo deste um estudo muito pessoal e íntimo do fim de Semana Santo da Páscoa. Sou grato pelo tempo que você dedicou à preparação. Sei que nossos ouvintes também estão. Acho que há muitas pessoas por aí dizendo, ela falou comigo, essa lição foi para mim. John, esse é um ótimo trabalho. Sim, é verdade. Estou pensando na primeira escritura que Courtney leu, que foi depois da dedicação do templo de Kirtland, quando Jesus apareceu. Eu era uma criança quando costumávamos assistir aos 10 Mandamentos toda a Páscoa. Esse filme costumava ser exibido. Naquela época não tínhamos fitas de vídeo nem sob demanda, mas felizmente ele passava toda a Páscoa. Eu costumava me perguntar por que, até que aprendi que a Páscoa, sabe, essas coisas estão relacionadas. Eu sempre me lembrava de quando Moisés estava falando com Deus na sarça ardente e ele disse, eles vão me perguntar qual é o seu nome. E ele disse, eu sou. E eu pensei, quando criança, isso não soa como um nome, mas que ideia legal eu sou. Quando vemos sua aparição no templo de Kirtland, é como se o Salvador prestasse testemunho de si mesmo. Eu adoro isso. O versículo, Courtney, com o qual você começou, da seção 110 de Doutrina e Convênios, quando Jesus apareceu, é como se ele estivesse prestando testemunho de si mesmo. Sempre fico fascinado com as coisas que o Senhor repete. Ele repete eu sou 4 vezes neste versículo. Apenas ame, não é eu era, não é eu costumava ser, não é no passado que você pode pensar sobre mim. Não, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, eu sou aquele que foi morto. Eu sou seu advogado junto ao Pai. Uau! Essa é a mensagem da Páscoa. Ele não era, mas é. Ele vive agora mesmo. Obrigado por começar com esse versículo.
Com isso, o I Am leva para casa o fato de que essas bênçãos são nossas. Elas estão disponíveis para nós agora. Adoro o fato de que ele segue com levantem a cabeça e se alegrem. Que os corações de seus irmãos se alegrem. E os corações de todo o meu povo. Alegrem-se. Falem sobre repetir coisas. Alegrem-se. Isso é uma coisa tão feliz. Sei que acabamos de ler sobre a tristeza que Maria sentiu e os discípulos, e a decepção e o desconhecimento. Mas essa é a coisa mais alegre por causa das promessas, e do que isso significa para cada um de nós agora em nossas vidas. Poder ter essa dádiva do arrependimento. Poder se juntar a Ele novamente um dia. Ter um Senhor que é tão paciente conosco que nos lembrará repetidamente e estará sempre ao nosso lado, quando nos voltarmos para Ele, e a promessa de que aparecerei aos meus servos e falarei com eles como se estivesse aqui. Falando sobre isso, ouvindo-o e conhecendo sua voz. Ele nos ajudará a entender como fala com cada um de nós se formos diligentes, dispostos e tivermos o desejo de ouvir e voltar nosso coração para Ele. Toda essa sessão, da 4ª à 8ª, é realmente muito, muito bonita. Também adoro a repetição. Sim, isso é ótimo, John, e ótimos acréscimos, Courtney. Ouvindo você ensinar, Courtney, sempre me vem à mente que o escritor de Hebreus chamou o Salvador de sumo sacerdote das coisas boas que estão por vir. E essa parece ser uma grande parte de sua mensagem. As coisas boas estão chegando. Aguardem, fiquem aí. Queremos agradecer a nossa amiga Courtney Rich mais uma vez. Acesse o bolo do Instagram de Courtney. Queremos agradecer a Courtney por estar conosco hoje. Foi um prazer. Entendi o que você fez, isso é bom. Eu gostei, eu gosto disso. Feliz Páscoa para todos vocês. Venham ao YouTube ou followhim.co. Enviem-nos uma mensagem ou deixem um comentário no YouTube e digam a Courtney de onde estão ouvindo. É muito divertido compartilhar isso com nossos convidados. E por fim, queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e a cada episódio, especialmente nesta época de Páscoa, lembramos do nosso fundador. Sabemos que ele ainda está nos ajudando, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Vamos voltar para a doutrina e convênios no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e transcrições do programa de hoje estão em nosso site followhim.co. Isso mesmo, followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.